Muito bom dia, minha família amada do coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja muito bem, espero que você esteja com seus ouvidos atentos, com sua mente em flat, com o seu coração aberto, porque hoje é dia da gente se aproximar da verdade. Toda vez que a gente se aproxima da verdade, a gente se liberta das mentiras. Hoje é dia da gente se aproximar do amor perfeito, do amor eterno que está fluindo agora mesmo do coração do nosso Pai do céu. Alegria, família. Deixa eu te falar uma coisa, hoje nós vamos ler aqui juntos os Salmos 52. Não sei se você está sabendo, temos uma playlist agora aqui no nosso canal e estamos lendo todos os Salmos e vamos ler todos os Salmos juntinhos. Por isso, já se inscreva no nosso canal e clica aí no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Alegria. Família, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar a nossa leitura. Você sente necessidade de ser aprovado, validado pelas pessoas ao seu redor? Você sente aquela necessidade de agradar as pessoas ao seu redor? Você consegue dizer não com facilidade? E quando você não é aprovado? Quando você não é celebrado, quando você não é aceito, como é que você se sente? A gente sabe, né, que o molde desse mundo, o sistema deste mundo, nos colocou no lugar de quando a gente não é aprovado, quando a gente não é validado, a gente sente falta de pertencimento, a gente pode sentir desânimo, baixa estima, insegurança, a gente pode sentir inclusive que a gente não tem valor. A gente pode questionar quem somos, o nosso valor, o que estamos fazendo aqui. A gente pode ter inclusive crise de identidade, eu já passei por isso, não sei você. Me conta aqui, você sente necessidade de aprovação? O que acontece, né? Nós nascemos para prosperar, falamos disso no nosso último vídeo, mas por que não prosperamos? É uma pergunta importante que devemos fazer e já vamos encontrar aqui agora a resposta. A resposta é, não prosperamos, ou seja, não nos desenvolvemos, não fluímos, não rompemos, não avançamos, porque temos bloqueios emocionais que nos impedem de fluir, de prosperar, de romper, de avançar, de crescer em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, corpo, alma e espírito. Então, família, dito isso, a gente precisa entender que hoje nós estamos aqui para falar de um dos bloqueios emocionais que podem te impedir de prosperar, de crescer, de avançar. E esse bloqueio se chama necessidade de aprovação. O que acontece? Nós nascemos para conhecer a nossa identidade. A gente tem bloqueios emocionais, a gente vive nessa necessidade de aprovação quando a gente não conhece a nossa verdadeira identidade. Eu não estou falando aqui que a sua identidade é algo de vaidade, algo passageiro. Eu não estou falando da identidade passageira. Tá? Quando a gente pergunta, né, quem você é, geralmente nos apresentamos com o nosso nome, com as coisas que a gente faz, né, com as coisas que a gente tem, com os nossos títulos e rótulos desse mundo que são vaidade, que são passageiros, certo? Mas eu tô falando aqui pra vocês que a gente precisa ir pra um nível mais profundo, a gente precisa conhecer verdadeiramente a nossa identidade espiritual, aquilo que nós somos antes de chegar aqui nesse mundo. A palavra fala que o Senhor, Ele sonhou com a nossa vida, Ele desejou a nossa vida antes mesmo da gente nascer. Ele desenhou, Ele sonhou com você, Ele imaginou você, Ele imaginou uma história, Ele deu um propósito para a sua vida. Ele fez você, a sua vida, com um propósito. Então, família, a gente precisa se aproximar do nosso Pai do céu, do nosso Criador, para a gente conhecer profundamente quem nós somos, para a gente conhecer a nossa verdadeira identidade. Quando não conhecemos a nossa verdadeira identidade, nós podemos paralisar, podemos
Eu vou ser clara aqui com vocês, tá? Vamos lembrar aqui da história de Davi. Vou contar uma história minha também, pessoal. Eu já vivi isso. E eu quero compartilhar com vocês essa transformação que o nosso Pai fez em mim e na minha vida. Essa cura, né? E essa mudança a partir do momento que eu conheci a minha verdadeira identidade. Mas vamos começar aqui com a história de Davi. Você deve conhecer a história de Davi. E Davi, imagina, família, se Davi, ele tivesse esse bloqueio de necessidade de aprovação. Imagina, família, se Davi não conhecesse a verdadeira identidade dele. O que acontece? Não sei se você sabe como que funcionou essa história, o que aconteceu nessa história, mas Davi, ele era desaprovado, ele não era celebrado, aceito, pertencente nem mesmo à família dele. Ele poderia ter se sentido assim, né? Com autoestima baixa, ou melhor, com baixa estima, sem valor, sem entender quem ele é, ficar perdido aqui nesse mundo, porque ao redor dele as pessoas não aprovavam ele, não celebravam ele. Ou as pessoas podiam ter o quê? Uma invejinha dele, né, que tentava bloquear o crescimento dele e o destino de vida dele. Que é isso que o nosso Pai tem para nossa vida. Beleza? Então, o que acontece? O próprio pai físico da terra de Davi não aprovava Davi. Não acreditava em Davi. Os irmãos físicos desta terra não aprovavam Davi. Não celebravam, não apoiavam Davi. Não. Não, muito pelo contrário. Eles fizeram de tudo para parar Davi, eles questionavam Davi, diziam: Davi, você é pequeno, Davi, quem você pensa que você é? Davi, você tem um coração mau. Eles chegavam a dizer que Davi era presunçoso e tinha um coração mau. Mas o Senhor escolheu Davi. O Senhor revelou para Davi quem ele era, quem ele é e para sempre será. E revelou também para Davi quem era Davi, o que Davi estava fazendo aqui, qual era a missão de Davi, qual era o destino de Davi. E quando Davi ouviu a voz do Senhor, Davi demonstrou para nós, a partir da história que a gente lê aqui na Bíblia, que ele não se importava mais com as vozes que ele ouvia ao redor dele, de pessoas que não celebravam a vida dele, não aprovavam, não acreditavam nele. Simples assim. O que acontece? Não foi só a família de Davi que não aprovava Davi. O rei também não aprovou Davi. Desprezou, menosprezou Davi, disse: Davi, você é só um menino, Davi. Você quer lutar com um guerreiro, você quer lutar com um gigante, você é só um menino. Nem aquele exército que era um exército forte, de guerreiros preparados, que já tinham lutado em muitas batalhas, tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Davi se posicionou ali. E mesmo que o rei, o seu pai, os seus irmãos e até mesmo o gigante olhou para ele diminuindo ele, menosprezando ele, Davi continuou avançando. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era em Deus. Porque Davi conhecia a verdadeira identidade dele. Porque Davi sabia quem o Senhor é. Davi sabia que o Senhor é por nós. Davi sabia que podia contar com o Senhor, Davi dependia do Senhor. E família, se Davi tivesse dado crédito, né, para esses bloqueios emocionais que ele poderia ter tido, nós não conheceríamos a história de Davi. Se nós dermos ouvidos a esses bloqueios emocionais, e um deles é a necessidade de aprovação, ninguém vai conhecer a sua história, a nossa história. E o nome de Jesus não pode ser exaltado se a gente não der frutos, se a gente não der resultado. Amém, família? Então, o que acontece? Eu quero contar aqui para vocês sobre a minha história antes da gente começar a nossa leitura. E eu também vou dar para vocês hoje aqui 3 chaves muito importantes, essenciais, que é o caminho para a gente viver o que a gente veio viver, que é florescer, que é prosperar, que é avançar. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer.
Amém? Então a gente vai entender direitinho quais são esses 3 passos, essas 3 chaves de Deus pra gente prosperar, pra gente avançar e não deixar nada nos parar, tá? Mas antes eu quero contar pra vocês sobre a minha própria história. O que acontece? Eu creio que eu tinha esse bloqueio de necessidade de aprovação, embora quando eu fale isso, muita gente fale, impossível. Mentira, mas só eu e Deus sabemos como era o meu interior, né? E o quanto eu me magoava quando eu não era aprovada, o quanto eu... Vou contar assim, basicamente pra vocês como eu reagia. Se, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, ela ficava chateada comigo, ela me destratava de alguma maneira, não me dava atenção de alguma maneira, não me valorizava de alguma maneira, eu simplesmente... O meu mundo acabava, assim, sabe? Eu passava pelo menos um dia triste, chorando e paralisada, sem ação, sem fazer aquilo que eu tinha que fazer naquele dia, porque simplesmente eu tava conectada com aquela voz, né, com aquela ação ou falta de ação daquela pessoa que era importante pra mim, certo? E não foi só uma pessoa que tirava de mim o meu poder, o meu governo. Eu não dei só pra uma pessoa o meu poder, o meu governo de escolher como eu vou viver, como eu vou me comportar quando alguém me desaprova, não me acolhe, não me ama, não me dá atenção, qualquer outra coisa do tipo. Outra coisa que já aconteceu comigo, inclusive aconteceu muito recentemente, não, vou contar primeiro o que não aconteceu recentemente, para depois contar o que aconteceu recentemente, para vocês entenderem o que Deus pode fazer na sua vida, tá? Vamos lá. O que acontece? Há um tempo atrás, resumidamente, eu comecei a cantar. Aconteceu de começar a escrever músicas e cantar e tudo mais, só que muitas pessoas, assim que tinham um certo peso pra mim, começaram a criticar. E assim, né, família, a gente pode dizer, beleza, né, talvez eles tivessem uma certa razão naquilo que eles estavam criticando sobre o meu canto, as minhas escolhas, tudo bem, sabe? Tudo bem. Só que naquele momento eu tava tão distante de quem eu sou, da minha verdadeira identidade, da voz de Deus. Eu tava tão distante do Senhor, tão distante do meu Criador, tão distante do amor dele, tão distante do meu Pai, que aquelas vozes me fizeram parar. Aqueles comentários, aquelas opiniões, aquelas visões me deixaram para baixo e me fizeram questionar muita coisa, e tudo coopera para o bem, porque foi por causa disso. Foi nesse momento que eu comecei a mergulhar mais fundo, e hoje, graças a esse tempo, eu conheço a minha verdadeira identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei como o Senhor me vê, eu sei como o meu Pai me vê, eu sei o que Ele sente por mim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu conheço o propósito da minha vida e nada mais pode me parar. Vou continuar aqui explicando pra vocês que recentemente eu passei por uma situação assim, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós precisamos entender que nós somos a luz desse mundo. Que nós precisamos não nos magoar quando recebemos olhares maldosos. Pelo contrário, nós precisamos nos posicionar e orar pelas pessoas, ter compaixão das pessoas, porque as pessoas só transbordam aquilo que elas têm dentro delas. E muitas vezes o que elas têm dentro delas é uma natureza de morte, de perversidade, um olhar maldoso, de crítica, e não uma crítica que vai realmente te ajudar, não uma crítica de alguém que realmente te ama e que quer o seu bem, né, e que quer te ensinar, e que pode te ensinar, porque a verdade, família, que a gente precisa entender também, que quando a gente tá só criticando por criticar, a gente deve se calar, né, porque nem todas as pessoas, elas têm a atitude, a coragem de se levantar e fazer. E quando as pessoas se levantam e fazem, elas precisam ser reconhecidas por isso. Às vezes eu vejo as pessoas criticando ou fazendo graça e julgando e fazendo piada de pessoas que estão, por exemplo, no poder e que são figuras públicas, mas que
talvez não estejam tão preparadas, não sejam tão boas ou eficientes como nós gostaríamos, mas foram eles que se levantaram, foram eles que se colocaram ali, sabe? Então, quem somos nós para falar algo? Se você acha que você é melhor, se eu acho que eu sou melhor, eu tenho que me levantar e fazer melhor. Porque a minha crítica, o meu julgamento não vai mudar nada. Você entende, família? A gente precisa até mexer o copo, porque o açúcar às vezes fica embaixo. A gente precisa de mais doçura, família, mais amor, mais bondade no coração. Sabe? Não normalizar isso. Não normalizar essas piadinhas. Porque quando é sobre os outros, quando é a fala pro outro, pode não te doer, mas quando é voltado pra você, pode te tocar num lugar que não é legal, sabe? Que pode machucar. Então a gente não, como somos a luz desse mundo e o sal dessa terra, nós precisamos nos posicionar para sermos pessoas que vamos fazer a diferença, né? Que vamos apoiar as pessoas, que vamos incentivar as pessoas. Se a gente tem alguma crítica, alguma coisa construtiva a dizer, que a gente faça em amor. Olha, você não é bom nisso. Se você começar a fazer essa aula, eu conheço esse professor, e se você aprender isso aqui? E se você, sabe? É isso, a gente também não pode escutar todo mundo, porque nem todo mundo realmente tá querendo o nosso bem, a nossa prosperidade, o nosso avanço. Só tá querendo, de fato, nos parar, né? Só tá escorrendo da pessoa, às vezes, uma inveja, né? Algo do tipo. Então, o que acontece? Recentemente, eu escutei uma crítica. E naquele momento, a minha primeira reação, né, humana, assim, seria levar pro coração e ficar ali um pouco magoada, né, ficar, poxa, poderia ter falado de outra maneira, poderia ter falado em outro momento, poderia ter falado não em público, mas afastado, poderia ter dado dicas, poderia me ajudar de fato e não só falar, tá ruim, tá péssimo e tal. Foi o meu primeiro pensamento? Foi. Mas logo depois o Espírito Santo veio e falou como eu devo me comportar. E ele me fez entender que ali eu só precisava dizer o seguinte: foi o melhor que eu tinha para dar naquele momento. Ah, você precisa melhorar. Sim, eu preciso melhorar. Eu para sempre vou precisar melhorar. Eu, família, acredito que quando as pessoas se colocam à disposição de aprender, de crescer, de fazer, de se corrigir a rota, elas estão sendo luz, né? Elas estão mostrando que a gente não precisa ser perfeito. E esse é um outro bloqueio que para muita gente, que é a necessidade de perfeição, é o perfeccionismo. Isso é uma besteira, porque para sempre nós vamos aprender. E bom a gente se torna, eu acredito nisso. Então é claro que a gente não pode fazer corpo mole, né, ficar preguiçoso, não buscar melhorar, não buscar crescer, não buscar avançar. Mas a gente também não pode paralisar, porque alguém diz que não tá bom o suficiente para ela, certo? E aí naquele momento foi a minha resposta, me coloquei ali naquele lugar e tive uma paz, assim, dentro de mim, entendendo que aquela pessoa podia me dar aquilo e que eu precisava me ter compaixão, precisava ter amor e orar pela vida daquela pessoa, porque foi de uma maneira que foi um pouco maldosa, né? A fala da pessoa. Mas depois eu fiquei percebendo que começaram a vir pra mim pensamentos de, tipo, talvez eu não seja boa mesmo. Talvez eu não seja a melhor. E tudo bem. E aqui é que tá a grande cura do nosso Pai, né? Porque é pela graça que nós chegamos nos lugares. É pela graça que nós chegamos aqui, é pela graça que nós vamos chegar em novos e maiores e mais altos lugares. É pela graça. É claro que a gente também deve reconhecer que o nosso Pai, ele dá pra gente dons, ele dá pra gente talentos, ele dá pra gente nossas habilidades que a gente precisa praticar, multiplicar, lapidar, treinar, aperfeiçoar. É a nossa responsabilidade fazer isso, certo? Mas a gente precisa sempre entender que é tudo graça, é tudo favor, é tudo amor e principalmente a gente precisa entender que nós já somos totalmente aceitos, totalmente aprovados, totalmente amados pelo nosso Pai. Porque, como eu disse no início desse vídeo, o nosso Pai, ele sonhou com sua vida.
Ele desejou a sua vida. Ele desenhou a sua vida. Ele deu talentos únicos, dons únicos para você. Ele fez uma história específica para você e a junção disso é algo único e precioso. E ao olhar do nosso Pai, no olhar do nosso Pai, nós somos uma obra maravilhosa na mão dele. Então a gente precisa conhecê-lo e conhecer o que ele pensa sobre nós, como ele nos vê. Porque quando a gente conhece a nossa verdadeira identidade, nada pode nos parar, família. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender também é que a gente precisa escolher muito bem os nossos ambientes. Porque quando a gente está em ambientes que não são um solo fértil, a gente não consegue avançar e crescer e prosperar de uma maneira saudável, é mais difícil ou mais lento. Por quê? Porque você imagina, já tem inclusive estudos, né, sobre isso, de arroz, que você coloca num potinho, aí você fala palavras de amor para um potinho e palavras de ódio para outro potinho, e o arroz ele fica branquinho com palavras de amor e o arroz fica horrível, preto e embolorado quando você fala palavras de ódio. Isso é real, existem estudos comprovados a respeito disso. Então a gente precisa entender que nós, embora a palavra nos compare como uma árvore, a gente vai ler isso hoje no Salmos 52, a gente tem pernas e a gente pode andar, a gente tem essa liberdade, a gente precisa exercer a nossa liberdade de estar nos ambientes certos, com as pessoas certas. E o ambiente certo não é um lugar onde as pessoas só vão passar a mão na sua cabeça, não é sobre isso, mas é um lugar onde as pessoas são cheias de vida, cheias da vida de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias dos olhos de amor, de bondade, de gente, sabe, que vai cooperar com você, que vai apoiar você, que vai incentivar você, ou que vai até te ensinar, te dar críticas construtivas. O Senhor faz isso com a gente. Ele é um pai que corrige, que orienta, que dá instrução, certo? Falamos disso no último vídeo. Mas ele faz de forma amorosa, não é uma coisa que vai nos doer, e é uma voz que a gente sabe que realmente quer o nosso bem, que tem planos de paz e de prosperidade para a nossa vida. Então isso faz toda a diferença, a gente precisa entender aonde que a gente está se plantando. E a gente precisa entender que a gente precisa se plantar na casa do nosso Pai. A gente precisa do nosso Pai. A gente precisa da voz dele, da visão dele, da luz dele, da instrução dele, do amor dele, da bondade dele, da graça dele, do perdão dele. A gente precisa da força dele, do ânimo dele. A gente precisa dele. Sabe, família? E quando a gente enfrenta, né, questões como essas que eu contei para vocês aqui hoje, tanto Davi quanto eu mesma já enfrentei na minha vida, a gente hoje, com o entendimento de que temos um propósito para estarmos aqui, a gente precisa ter essa visão, né, de ser luz e de nos comportar assim como Jesus. Como é que Jesus sempre se comportou? Como ele nos ensinou? Jesus, ele não retrucava. Jesus nunca mudou. O nosso Pai não muda, mesmo quando recebe acusação, quando recebe injustiça, nunca muda, né? Então, dar bom testemunho é muito importante. É a gente ser mansa, a gente ser humilde, é a gente se calar muitas vezes, é a gente não levar para o nosso coração, é a gente proteger o nosso coração e principalmente nos alimentar do Senhor. Vamos falar aqui das chaves ou dos caminhos, 3 passos que a gente precisa para viver esse destino de vida, para prosperar e viver o destino de vida que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos lá. Primeira chave, o primeiro passo que a gente precisa entender é que nós não nascemos para viver natureza de morte interiormente. Não sei se você assistiu o último vídeo, se você não assistiu, vai assistir. O que acontece, né? Porque Adão e Eva desobedeceram o Senhor e comeram aquele fruto que o Senhor falou, não coma, gerou neles uma natureza de morte. Eles começaram a sentir coisas que antes eles não sentiam, antes de comer aquele fruto que o Senhor falou para eles não comerem, eles não sentiam medo, culpa, condenação, vergonha, eles não sentiam. Assim como nós não nascemos para sentir esses bloqueios, né, de
necessidade de aprovação de homens, de pessoas. Nós nascemos para sermos totalmente dependentes do nosso Pai do céu, do nosso Criador, da visão dele, da voz dele, daquilo que ele diz que nós somos. Aquilo que ele diz que nós somos é o que nós somos. O que a Bíblia diz que nós somos. E se alguém falar que a gente não é, problema de quem falar que não é. Vai falar com Deus, vai reclamar com Deus. Amém, família? Então, olha só como é que vai mudar toda a sua vida a partir desse vídeo, se você começar a colocar esse entendimento na prática. A primeira coisa, então, que a gente precisa entender, nós não nascemos para viver essa natureza de morte interiormente. Mas porque Adão e Eva se afastaram do Senhor, existe sim essa natureza de morte em nós. Mas o segundo passo é a gente entender que existe uma solução para o problema, porque o próprio Senhor, ele já providenciou a solução, que é Jesus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, caíram lá no jardim, o Senhor já providenciou um resgatador. Então, a gente tem que ter esse entendimento que o nosso Pai já tem tudo pronto. Enquanto a gente está aqui, o nosso Pai já tem a resposta, as soluções e o caminho que a gente precisa viver, trilhar para chegar no destino que Ele tem para nós. Então, se o nosso Pai, Ele te promete algo, não se preocupa, Ele já sabe como você vai chegar lá. Ele está disponível para te orientar. Ele está disponível para te proteger. Ele está disponível para falar para você quem você é, o que você pode, o que você tem. Amém? Então, a gente precisa entender que Jesus, imagina aí uma cena de júri. A gente estava sentado no lugar do réu. E Jesus, ele falou, se levanta desse lugar, eu vou sentar nesse lugar, eu vou pagar o preço nesse lugar e a partir de agora você vai viver uma vida de liberdade. Você vai nascer de novo. Você tem a oportunidade de viver tudo novo, de viver tudo aquilo que eu tenho direito de viver, que Jesus tem direito de viver, que é ser filho, que é ser amado, que é ter acesso ao Pai, que é ouvir o Pai, que é ser orientado pelo Pai, que é ser protegido pelo Pai e viver um destino de vida eterna. Então, assim, família, a gente precisa entender, né, que Adão e Eva, eles trouxeram a morte espiritual. E que não existe só a morte do corpo físico, existe uma morte espiritual. E nós não nascemos para viver essa morte espiritual. E aqui, onde estamos, hoje onde estamos, é a oportunidade que a gente tem de tirar essa natureza de morte de dentro de nós e ganhar e receber, nascer de novo e viver a natureza de vida, que é o propósito original de Deus para a vida dos seus filhos, para nós, para a nossa vida. Então, é isso que a gente precisa entender. Jesus, ele é o nosso resgatador. E a gente pode hoje começar a viver vida abundante, vida plena, vida eterna. Hoje nós começamos a viver vida eterna. Amém? Por quê? Porque nós vamos nos esvaziar de nós, vamos nos diminuir e vamos ser cheios da vida de Deus, da natureza de Deus em nós, da natureza santa, da natureza espiritual, boa, amorosa, bondosa, cheia de compaixão, cheia de amor. Por isso é tão importante, né, a gente ver esses exemplos na Bíblia, por exemplo, de Davi, né, que não quis pagar ali na mesma moeda. Saul queria matar ele. Inclusive, esses salmos que a gente vai falar aqui hoje, que é o 52, é um momento que ele estava fugindo de Saul. Saul queria matar ele. Mas Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, de revidar, de pagar na mesma moeda, Davi não escolheu pagar o mal com o mal. Davi escolheu pagar o mal com o bem. Por quê? Porque Davi estava ajustado ao Senhor, à vontade do Senhor. O Senhor é justo e Ele quer que a gente viva ajustado a Ele. E Ele quer que a gente viva isso agora, vivendo esse terceiro passo que eu vou compartilhar com vocês. E qual que é esse passo? Qual que é essa chave de Deus para nós hoje? A gente precisa entender o seguinte: o Senhor quer que a gente busque Ele mais do que tudo. O Senhor quer que a gente queira Ele, deseje Ele, sabe? E escute Ele mais do que tudo. Assim como a gente busca neste mundo ouro e prata, porque neste mundo ouro e prata tem muito valor. Ele quer que a gente busque mais a Ele do que a gente busque ouro e prata. Ele quer que a gente
queira tanto, tanto, tanto Ele, queira tanto ouvir Ele, tanto guardar as palavras e os mandamentos dEle no nosso coração, que a gente entenda o que é temê-lo, o que é desenvolver esse relacionamento íntimo, próximo, de confiar nele, de depender dele, de crer no que ele diz para nós, de receber o cuidado dele, de receber a provisão dele, de receber o amor dele, a proteção dele, a instrução dele. Porque, família, quando a gente tem esse temor ao Senhor, a gente recebe uma prudência. A gente se torna prudente, ou seja, a gente tem um bom sensor, família. E esse bom sensor vai proteger o nosso caminho, vai ser como um escudo. Por quê? Porque a gente vai ter clareza de quando é o Senhor falando e quando não é o Senhor falando. Por exemplo, tá? Davi já conhecia a verdadeira identidade dele, já sabia quem ele era aos olhos de Deus, já sabia que ele era escolhido, já sabia que ele era amado, já sabia que ele tinha um destino de vida, já sabia que ele era ungido para ser rei de uma nação. Davi já sabia quem ele era para o Senhor, ele conhecia a voz do Senhor. Então Davi, ele tinha essa prudência, esse bom sensor de saber que aquelas vozes que eu ouvia do pai, dos irmãos, do rei, Saul, do gigante, não era a voz de Deus. Ele sabia que aquelas vozes não tinham aliança com Deus e que ele tinha aliança com Deus. Ele sabia que a vitória não vinha pela força dele, pela capacidade dele, por ele ser um guerreiro, mas sim porque Deus escolheu ele, porque Deus estava com ele, porque Deus era por ele. Amém? E a mesma coisa que eu contei para vocês da minha história. Não é a minha capacidade, é o favor e a graça do Senhor. Não é porque eu sou boa zona ou a melhor no que eu faço, no que o Senhor me chamou para fazer. Não. É pela graça. É pelo amor. É por obediência. Certo? Então, quando alguma pessoa vier trazer vozes, né, acusadoras ou que tentam te parar, te paralisar, ou vozes perversas, né, que tentam te machucar, você, quando tá com o Senhor pertinho do Senhor, você tem esse bom sensor, você sabe, eu sei que essa não é a voz do meu pai. Eu sei que meu pai não fala assim comigo. Eu sei que meu pai não me trata assim. Eu sei que meu pai, mesmo quando ele quer me corrigir, ele faz isso de uma forma amorosa, não me envergonha, não me maltrata, não me despreza. Não, ele me capacita, ele me treina, ele me orienta, ele me instrui, mas ele não me distrata, não me maltrata, não acaba comigo, não me faz mal. Esse não é o amor. O amor não maltrata. O amor não maltrata. Amém, família? Então, com essa clareza, né, com esse bom sensor, a gente consegue caminhar ajustado ao Pai, no caminho de vida, protegidos no caminho de vida e seguindo para esse destino de vida. A palavra vai falar aqui no Salmo 52, a gente vai ler, que é para a gente estar plantado na casa do Pai. Porque é plantado na casa do Pai que a gente vai florescer, que a gente vai frutificar. É ouvindo a doce voz do nosso Pai, a voz amorosa do nosso Pai, que a gente vai florescer e vai frutificar. Então vamos começar a nossa leitura aqui. Vamos lá. Salmo 52. O contexto é esse que eu te falei, tá? Davi, ele estava sendo perseguido por Saul e Saul queria matar a vida dele. Por que você se vangloria do mal? Davi tá dizendo, né? Por que você ultraja a Deus continuamente? Ou, aqui no rodapé vai dizer assim, ou por que você contesta se a fidelidade de Deus dura para sempre? O nosso Pai é fiel e toda boa obra que Ele começa, Ele completa. Ó homem poderoso, a sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano, assim como a serpente lá no jardim. Esse homem poderoso tem uma língua cheia de perversidade, engano, destruição. Você prefere o mal do que o bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama mais a palavra maldosa, ó língua mentirosa.
Saiba que Deus o arruinará para sempre, ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, ele o desarraigará da terra dos vivos. E aqui, família, entra o Espírito Santo nos dizendo e nos lembrando, né, como Jesus fez quando ele estava lá na cruz. Jesus, ele falou: Pai, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que eles fazem. E esse é o coração que a gente é chamado para ter como filhos de Deus. Um coração que clama por misericórdia, que ama e ora até pelos nossos inimigos. A palavra vai falar: que diferença vai ter se você amar quem te amar? Nenhuma. Mas você vai ser luz e sal nessa terra quando você começar a orar e a clamar e a se posicionar até por aqueles que te maltratam, até pelos teus inimigos. Amém, família? Os justos verão isso e temerão, rirão dele dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Olha só. Nosso pai está falando assim: tudo que você mais precisa querer é que eu seja o seu refúgio. Tudo que você mais precisa buscar é refúgio no Pai. É estar em casa. É relacionamento com o Pai. É intimidade com o Pai. É conhecer mais do Pai. É desejar o Pai acima de tudo. Olha só esse homem que confiou na sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade, ou seja, não teve uma transformação. Olha só a consequência dessa pessoa, dessa alma que tem o coração fechado, que não se quebranta, que não se arrepende, que não aceita Jesus como resgatador, que não se arrepende do mal, que não muda a rota, que não quer se esvaziar da sua natureza de morte. Olha só o destino. É morte. É morte. Mas, Davi vai falar agora o seguinte, ó. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus para todo sempre. Para todo sempre. É isso que a gente faz quando a gente escuta o Senhor, passa tempo com o Senhor. A gente recebe o amor dele, recebe a luz dele, recebe a verdade eterna. A gente se enche desse amor. E a gente confia nesse amor. E a gente crê nesse amor, ainda que os nossos olhos não possam ver. O Senhor está com você. Ele está com você em todo o tempo. Ele é Deus Emanuel, sempre presente, nunca vai te abandonar. E Ele te ama e o amor dele não desiste de você. E o amor dele não passa, não muda, não oscila, não importa o seu passado. Ele está aqui agora, com braços abertos, com braços de amor para te receber, para que você viva algo novo. Para que você viva aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Amém? Para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, família. Presta atenção, você precisa renovar a sua mente. O Senhor fala assim, ó, não se molde aos moldes e padrões desse mundo, não se acostume, mas renove a sua mente para você começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação de mente é uma decisão nossa. O Senhor não nos obriga a mudar. Nós temos resquícios dessa velha natureza, dessa natureza de morte em nós. O Senhor não nos obriga a mudar. Somos nós que precisamos decidir renovar nossa mente. E para a gente renovar nossa mente, a gente precisa escutar a verdade, escutar o que o nosso Pai pensa. Escutar, perceber, enxergar como Ele nos vê, o que Ele deseja para nós. Como Ele quer que a gente se veja, como Ele quer que a gente se comporte, o que Ele quer que a gente pense, o que Ele quer que a gente faça. Amém, família? A gente tem um treinamento chamado 100% mais perto da sua verdadeira identidade. Como eu disse para vocês, família, conhecer a minha verdadeira identidade mudou tudo na minha vida. Mudou tudo. E eu quero oferecer para você aqui a clicar no link e cair para dentro do nosso treinamento. São 100 dias, é uma jornada de 100 dias, 100 aulas, são 5 meses se você fizer de segunda a sexta uma aula por dia.
tá? E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, vai ser antes do treinamento, depois do treinamento, você vai ser muito abençoado e você vai renovar a sua mente e se aproximar, ficar pelo menos 100% mais perto da sua verdadeira identidade. Então, eu te espero lá no nosso treinamento, eu tenho certeza que vai ser, uau, vai ser incrível e extraordinária a sua vida a partir de agora. Amém? Vamos continuar aqui, finalizar a nossa leitura do Salmo 52. Eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre eu te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu é bom. Amém e amém. O Senhor é bom. Ele é um bom Pai. Ele nos resgata, Ele nos encontra, não importa onde a gente estiver. Se a gente cavar uma cova lá na nossa sepultura, lá nas profundezas da terra, o Senhor nos encontra, Ele nos resgata e Ele muda tudo, família. Ele muda a forma como a gente se vê, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se comporta, o que a gente acredita que é, o que a gente acredita que pode, a nossa autoimagem. Ele muda tudo, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos dá vida em abundância, vida eterna. Começa hoje, agora, aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. É isso que você vai viver também, você vai receber, você vai conhecer em profundidade o amor do seu Pai do céu, do seu Criador. E tudo vai mudar na sua vida. Você vai se sentir amado, livre, vai viver uma vida de liberdade, uma vida abundante. Amém? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, família. Nós estamos quase chegando a 10 mil inscritos aqui no nosso canal e eu conto com você. Não deixe de se inscrever e de compartilhar também esse vídeo, porque eu creio que esse canal ele vai abençoar muitas casas, muitas vidas, muitas famílias em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então compartilha com uma pessoa que o Senhor vai colocar no seu coração, com uma não, com várias pessoas que o Senhor vai colocar no seu coração, e comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa, o que você encontrou aqui de valor, de tesouro mais valioso que ouro aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço apertado e cheio de amor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer, uma honra, uma alegria caminhar com você. Até o próximo vídeo, tchau!